Se você tem um sonho de ter uma casa própria, um terreno com quintal, gramado, jardim, bem naquela aquela ideia bem conhecida assim da casa própria mesmo, e você mora num grande centro, mora numa capital, numa metrópole, saiba que isso é uma furada. E no vídeo de hoje eu falo por quê. Bem, eu tenho para esse vídeo dois avisos para fazer, dois disclaimers, né? Porque esse vídeo é um assunto específico para um público específico também, né? O que eu vou falar aqui não funciona ainda para pessoas que moram no interior, né? Em cidades pequenas, em cidades de médio porte até. Ele é um pouco mais específico para pessoas que moram em cidades grandes. Vai de 100, de 200 mil habitantes para cima, alguma coisa assim. Ele vai fazer bem mais sentido para você que mora numa cidade desse porte, né? Ainda mais se você mora numa metrópole. Menos que isso, talvez as informações aqui, os pontos que eu vou levantar, não façam muito sentido. E o segundo aviso, ainda sobre o público desse vídeo, sobre para quem vai fazer mais sentido, é que ele só faz sentido realmente se você tem uma vida muito ativa nas grandes cidades, né? Se você, por exemplo, já é aposentado, ou se você tem um trabalho 100% remoto, ou que não depende ou depende muito pouco dos serviços do centro, ou eventualmente se tem algum inscrito aqui, algum telespectador do canal que trabalha com agronegócio, né? Esse vídeo não vai fazer sentido para você também. Ele faz mais sentido para quem mora, trabalha e se diverte e usa os serviços das cidades grandes, né? Então, isso não quer dizer que você não possa ver o vídeo se você não se encaixou nesse perfil, mas as informações aqui elas vão fazer mais sentido para quem se encaixou no perfil. Inclusive, se você está ouvindo até aqui se encaixou nesse perfil que eu estou falando, deixa aí no comentário, fala, pô, acho que esse vídeo é pra mim mesmo. E daí, logo em seguida, deixa a sua opinião também sobre isso. Alguém gritou no meio da rua. Antes de começar a falar, só falando que eu estou no centro de Curitiba, como de praxe, para falar sobre o centro, né? Sobre o que acontece sobre essa região aqui, não só do centro, mas algumas características das grandes cidades. Bem, por que não vale a pena você comprar uma casa, comprar um terreno, se você mora numa grande cidade? Bem, tem uma coisa que a gente tem que entender, que como a gente mora numa grande cidade, a gente vive numa sociedade. E vivendo numa sociedade, a gente tem que assumir que a gente tem que concordar, quer dizer, não concordar, mas a gente tem que fazer parte de uma dinâmica para que aquela sociedade funcione. Uma grande cidade tem muita gente, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente se locomovendo, né? Várias coisas em questão nessa grande cidade, então a gente tem que se comportar de uma maneira a possibilitar que esse organismo funcione, né? Que a cidade, ela não é só um espaço desgovernado, ele é um organismo, assim, que várias pessoas habitam e formam, né? Então a gente tem que, como sociedade, achar uma maneira de que todos vivam na melhor harmonia possível, né? Tendo isso em mente, se você tem uma cidade com muita gente morando, né, muita gente se locomovendo para trabalhar, para morar em regiões diferentes, você acaba deixando essa cidade desequilibrada. Ou seja, se todo mundo mora numa região e trabalha em outra, todo mundo vai usar o transporte público, né, seja ele ônibus, metrôs ou transporte individual de carros, bikes, no mesmo horário e na mesma região, né, vão usar as mesmas vias para isso. E isso causa um caos na cidade. Porque, por exemplo, imagina, de manhã um ônibus sai cheio do bairro levando todos os trabalhadores para o centro. E quando ele deixa os trabalhadores, ele volta vazio. Isso é um sistema em desequilíbrio, né? E daí o que faz? O que acontece? Acontece que
essas infraestruturas acabam sendo muito mais caras. Um ônibus que em certo horário transporta, usa ao máximo sua capacidade, e no horário seguinte ele ande vazio, é um sistema de desequilíbrio, que alguma coisa financeira está acontecendo e não está sendo o melhor custo-benefício possível, né? Além disso, se você tem uma cidade desequilibrada, por exemplo, que cresce desordenadamente, né, que as pessoas só vão ocupando assim e sem muito planejamento, a prefeitura, né, o governo, ele tem que levar a infraestrutura para esses lugares. Então ele tem que levar água potável, tem que coletar esgoto, tem que levar energia elétrica. E tudo isso é custo, né? Isso é muito caro para você fazer isso. Você tem que asfaltar até onde a cidade está crescendo, enfim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque todos esses pontos, eles influenciam na nossa maneira de vivenciar a cidade. Daí você está pensando, mas o que isso tem a ver com moradia? Por que eu não posso comprar uma casa? Não, obviamente você pode comprar uma casa. Mas assim, como as cidades grandes já estão muito bem consolidadas, ou seja, elas já estão muito bem ocupadas nas regiões centrais, né, onde elas começaram, o único lugar que tem para você comprar um terreno e pagar um valor aceitável, possível, vai ser muito longe do centro. Muito longe, provavelmente, da região que você trabalha. Como o centro concentra a maioria dos serviços, né? Como até comentei num vídeo de um tempo atrás, você não vai conseguir morar perto do seu trabalho nem nada. Para você comprar um terreninho, assim, uma casa, você vai ter que morar muito longe. Né? Para você ter um terreno grande, então, você tem que morar quase que na zona rural, né? Perto dessas metrópoles. Ou então você é um cara com muita grana e está disposto a pagar milhões num terreno numa região central, né? Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Por quê? Porque não tem mais espaço na cidade para casas, assim, sabe? Nas regiões centrais, para casas. As casas que tem são as casas dos magnatas, né? Dos barões do século passado, enfim. Ou lugares, tipo, bairros muito mais caros, assim, que a maioria das pessoas, sei lá, 95% das pessoas, não tem acesso. Sendo assim, se você quer morar numa casa, ter um quintal grande, um terreno legal ali, uma casa confortável, você tem que morar muito longe mesmo do centro. Morando muito longe do centro, você vai ter que usar um carro, usar um veículo, usar um transporte público para ir até seu trabalho, né? Porque ele não está perto o suficiente da sua casa para você ir, sei lá, de bike ou usar por alguns minutos apenas o sistema de transporte público. Você vai ter que ficar horas no transporte público ou no seu transporte particular para chegar até seu trabalho e no final do dia percorrer todo esse caminho de volta, né? Isso vai ter que acontecer. Além disso, vai acontecer todas aquelas questões que eu estava comentando antes. Como você mora num lugar muito longe, a prefeitura tem que fornecer os serviços básicos para aquela região também. Então ela tem que levar, além das infraestruturas urbanas básicas, né, energia elétrica, rede de água e esgoto, saneamento básico, até, sei lá, hospital, creche, escola. Ela tem que levar tudo isso para essas regiões mais afastadas. O que vai, como eu comentei, desbalanceando a cidade, né? Vai deixando as regiões centrais muito ociosas, que ninguém mais mora aqui, todo mundo quer morar em casas e as casas ficam muito longe do centro, e vai deixando o custo de funcionamento da cidade muito elevado, absurdamente elevado, né? Então o que é ideal para essas cidades? Lembrando que assim, a gente está falando de uma sociedade, de um organismo a gente entende que tem que ser harmônico, né? A gente vivendo em sociedade, a gente tem que pensar coletivamente. Cada um tem sua individualidade, né? Sua liberdade individual, claro. Mas a gente não pode esquecer que a gente está com outras pessoas, né? Que a nossa vontade não é absoluta, assim, né? A gente tem que trabalhar para um bem comum. E nesse caso, o bem comum é o bom funcionamento da cidade, que é basicamente a nossa casa, né? Nosso lugar, a nossa habitação maior, assim. Sendo assim,
que é as cidades, qual que é a, o ideal para esses grandes centros urbanos? É uma coisa chamada adensamento. Acho que eu já comentei algumas vezes aqui no canal sobre esse termo, né, adensamento. Mas adensamento ele vem de adensar, se tornar denso. E se tornar denso é se tornar, sei lá, preenchido, muito cheio. Eu falo assim, cara, mas como que isso é bom? Bom, adensar basicamente a forma mais clara de ver isso é a gente pensar nos prédios. Um prédio, ele ocupa uma área muito pequena. Se você olhar ali de cima, ele ocupa uma área muito pequena, né? Um terreno pequeno, e ele comporta muita gente, né? Às vezes milhares de pessoas moram num edifício residencial. E ele é uma ótima solução de adensamento, porque muita gente mora num espaço relativamente pequeno da cidade, né? E elas todas ali têm um acesso ao mesmo tempo, do mesmo local ali, aos serviços que são necessários. Então o ideal para cidades grandes é ser adensada, é ser populosa, é ser vertical. Ela para ela funcionar, ela tem que ser concentrada assim, né? Ela tem que proporcionar ao máximo que as coisas aconteçam perto uma das outras, que você more perto de onde você trabalha, que você tenha um lazer perto de onde você mora, né? Que você não tenha um deslocamento tão grande nem para chegar num sistema de transporte público, nem do transporte público para a região que você precisa ir, sabe? Então esse é o ideal das cidades, é ser adensada, é ser vertical, as pessoas morarem em prédios, né, basicamente, resumindo a ideia, e terem todos os serviços públicos ali, serviços proporcionados pela cidade a, sei lá, a menor distância possível. E isso acontece, e além disso, quando você tem tudo pertinho, adensado, concentrado, você consegue uma infraestrutura muito melhor. Porque agora eu não preciso levar esgoto, eu levar água encanada para, sei lá, 20 quilômetros do centro, de onde eu já tenho uma rede bem estruturada. Eu só vou melhorando, aprimorando a rede existente, né? Então o custo é infinitamente menor. Também eu não preciso gastar horrores com transporte público, que fica horas rodando ali com viagens muito longas, assim, quando eu tenho tudo concentrado, e eu posso até reduzir o número de usuários do transporte público, porque as coisas estão a uma distância menor de uso, né? Esse é o ideal. E Curitiba tem isso como plano. Não sei se vocês estão familiarizados. Quem assiste o Beraldo Anda está familiarizado, mas com os eixos estruturais, que são as canaletas, basicamente, né? São vias onde grandes eixos que cortam a cidade, né? Tem o eixo leste-oeste, norte-sul, então 5 eixos no total, assim, se eu não me engano. E nesses eixos estruturais, além de ser bem conhecido pela canaleta, eles são conhecidos pela sua alta densidade. Ou seja, ao redor desses eixos estruturais, pode construir os prédios mais altos possíveis. Claro que tem vários parâmetros ali, construção não você não faz o que você quer, né? A cidade não funciona assim, mas uma característica é que a altura desses prédios é livre. Além disso, tem muito incentivo para que nesses prédios tenham salas comerciais, apartamentos, sabe? Seja o uso mais variável possível. A prefeitura, né, o poder público, o plano diretor, que é basicamente a lei que rege como a cidade deve se desenvolver, ela estabelece vários benefícios para o empreendedor, né, para a construtora, que siga essas diretrizes de adensamento e do plano diretor no geral, né, para o seu prédio, né, para a construção que ele estiver fazendo, né? Então ele consegue ganhar mais capacidade de construir, né? Ele consegue pagar menos impostos. É uma porção de coisas diferentes ali, de mecanismos para proporcionar isso. Além disso, nesses eixos estruturais, a ideia é que as pessoas todas se concentrem nessas regiões, para você não ter que morar num bairro super distante, assim, que não tenha
nenhum serviço, né? Então a ideia é que você fique... Vamos passar ali nessa igreja aqui. A ideia é que você fique o mais perto possível de onde você trabalha, onde você faz compras, de onde você vai ao médico possível, entendeu? Essa é a ideia, esse é o plano de Curitiba, né? É fazer uma cidade adensada, uma cidade concentrada. Putz, acho que acabou de acabar a missa e vou pegar todo esse fluxo de pessoas, mas tudo bem. Acho que a vista ali de cima compensa isso tudo. Voltando ao exemplo de Curitiba, além dos eixos estruturais, né, que tem essa função principal de garantir esse adensamento, né, com os incentivos construtivos, enfim, tudo mais. Outra característica aqui da cidade é que no centro, então, ou seja, nessa região que a gente está aqui, você é incentivado a ter residências. Então, se eu quiser construir um prédio aqui no centro e ele for residencial, eu vou ter muito mais incentivos, né, fiscais, de construção, acho que até financiamento de alguma certa forma, do que se eu quiser fazer um prédio só de escritórios. Então, é essa maneira que o poder público tem de planejar a cidade, né, para ela ser adensada. E por isso, tipo, você tá pensando, pô, mas eu vou morar em apartamento, super pequeno, eu não vou ter liberdade pra nada, não sei o que. É por isso que eu falei no começo do vídeo daqueles perfis. Entende? Você tem que ter um perfil que eu descrevi ali no começo do vídeo. Então, você tem que definitivamente morar numa cidade grande, né? Você tem que ser ativo, né, nessa cidade, trabalhar numa região central ou numa região mais adensada da cidade, sabe? Você tem que, para fazer sentido essa ideia para vocês, tem que fazer parte desse organismo, né? E acho que a maior parte dos brasileiros fazem parte desse organismo, porque o Brasil hoje ele é mais urbano do que rural, né? Já é há muito tempo, mas hoje mais do que nunca, né? Só ver as grandes metrópoles, por exemplo, São Paulo, que passou dos 20 milhões de habitantes, uma coisa de maluco, assim, né? Então, imagina, cara, 20 milhões de pessoas trabalhando, vivendo numa metrópole, tem que ter uma ordem, tem que ter um planejamento para que as coisas funcionem da maneira mais adequada e equilibrada possível. E a forma para isso acontecer é o adensamento, né? Daí, tipo, morar em prédio, sei o quê. Sim, mas você tem que pensar que é o seguinte, cara, você tá morando num prédio, se você faz parte desse adensamento, né, dessa proposta, mas o benefício que você tem é essa facilidade, né? Sei que não é o ideal ainda, né, que a gente está caminhando para esses objetivos urbanos, né? Mas você tem que pensar que morando no centro você tem a facilidade à sua disposição. Eu mesmo posso dar um relato disso, né? Que antes eu morava num bairro, não era tão mais afastado do centro assim, mas ele não tinha nenhum serviço, nada muito perto, né? A coisa que eu tinha que fazer, eu tinha que pegar um ônibus ou um Uber para chegar onde eu precisava. E cara, quando eu vim aqui pro centro, isso mudou radicalmente. Eu não sinto necessidade alguma de ter um veículo particular. Eu não sinto vontade de ter um carro ou moto. Porque eu sei que se eu caminhar um pouquinho mais, se eu caminhar 10, 15 minutos, cara, eu tô em qualquer lugar. Né? Eu tô no trabalho, eu tô num mercado bom, eu tô num barzinho que eu queira ir, numa festa, sei lá. Porque as coisas se concentram aqui, né? Tem esse incentivo das coisas acontecerem. E daí quando eu preciso ir mais pra longe, eu tô no centro de onde sai todo o eixo de transporte de Curitiba, sabe? Então daqui eu pego os ônibus biarticulados, eu pego as estações tubo, sabe? Então mudou radicalmente assim como eu enxergava e via a cidade, né? Porque agora eu me sinto parte desse organismo e ela me retribui com todos esses benefícios, né, que a cidade pode proporcionar. Se eu moro longe, qualquer coisa eu tenho que pensar em carro, eu tenho que pensar em estacionamento, eu tenho que pensar em tempo, eu tenho que pensar tipo quanto tempo eu vou levar para chegar, né? Aqui é tudo meio que na palma da mão. Sim, não é o melhor dos mundos, né? Eu moro num apartamento pequeno, de fato, é um quarto só. Mas tipo assim, eu acho que essa vontade de ter uma casa própria, né, de ter um terreno,
ela é uma construção social, né? Acho que não é uma vontade tão legítima assim. Acho que tem outras coisas por trás dessa vontade de ter uma casa. Eu acho que a vontade de ter uma casa própria, de ter um terreno, coisa assim, ela tá disfarçada numa vontade de ter uma propriedade, uma vontade de ter segurança, de ter tranquilidade, né? Eu acho que não é simplesmente uma vontade vazia de eu quero ter uma casa porque casa é tudo de bom, assim. Eu acho que tem umas outras coisas por trás da vontade de ter casa, sabe? Então eu acho que é um paradigma, é uma construção social, é um modo de pensar que a gente herdou do modernismo, né? Que falava que a cidade tem que ser dividida em funções, né? Tem que ser o lugar de morar, o lugar de trabalhar, o lugar de ter lazer. E a gente vem vendo hoje em dia que não é bem assim, né? A cidade, para funcionar bem, ela tem que ser um organismo multiuso, né? Ela tem que ser um organismo diversificado. Então eu acho que com o tempo a gente vai percebendo que essa ideia da casa própria, do terreno, de ter um quintalzão, ela é legal, mas para nossa vida em sociedade ela não é o ideal. Acho que talvez isso possa frustrar algumas pessoas, mas até onde sabemos e como vivemos, essa é a melhor maneira. A gente tem que pensar em adensamento, a gente tem que pensar em sociedade, em um organismo vivo, sabe? E a forma disso acontecer é isso, cara, é as cidades se concentrarem, de proporcionarem recursos, os mesmos recursos a todo mundo nas mesmas instâncias possíveis, sabe? E ela ser em todo momento viva, né? Então de dia as pessoas trabalham, de noite elas moram naquele mesmo lugar, de final de semana tem o lazer naquele mesmo lugar, e daí você não tem uma cidade mais insegura, você não tem uma cidade desproporcional, desequilibrada, sabe? Porque tá tudo acontecendo da maneira que não que deve ser, mas que é mais harmônica, entendeu? Claro que o que eu tô falando, como eu já frisei no vídeo, é um planejamento, é uma maneira de pensar, é como nossas prefeituras estão trabalhando, ou devem trabalhar hoje em dia, né, até que surja um novo paradigma, né? A gente mal e mal saiu do paradigma antigo, que é essa divisão de funções, e está entrando cada vez mais nesse paradigma novo de pensar a cidade como um grande organismo, né, onde todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, ao mesmo lugar, e qualquer outro, igual do filme, não lembro. Tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar, né? É basicamente assim, a cidade tem que ser isso, tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar. Ela não funciona separada em nichos. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje foi para lançar essa ideia. Espero que vocês tenham entendido, curtido. Se ficou alguma dúvida ali, ou até se você discorda disso, deixa aí no comentário. Vamos tentar se entender aí, né? Vamos discutir quais são as razões para cada opinião, né? Não é errado, obviamente não é errado você querer ter uma casa, ter um cantinho, ter até uma chácara, né? Eu gostaria muito de ter uma chácara para mim, mas a gente tem que tomar nossas doses de realidade, não é mesmo? Planejo falar mais sobre esse tema aqui no canal. Acho que tem muito a ser explorado sobre essa ideia de organismo urbano, né? De vida e sociedade na cidade. E espero que vocês apoiem, curtam a ideia e continuem acompanhando aí para não perder esses temas, essas discussões. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso. Não esqueça de dar seu like se você assistiu até aqui, comentar e se inscrever no canal, ativar os sininhos. Também queria falar, acho que eu nunca falei em nenhum vídeo, mas aqui na descrição do vídeo, aqui mais para baixo, pode ali em ler mais, vai ter vários links de bibliografia, livros que eu tenho como base para as coisas que eu falo aqui no canal. Tem também o equipamento que eu uso, muita gente tem dúvida, curiosidade, né, de saber. Tem aqui embaixo também na descrição, e também tem um link lá embaixo
um link geral da Amazon, assim, que você pode comprar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, desde livros até um carro seminovo, se tiver na Amazon, e você me ajuda. Esse link eu ganho uma pequena comissão da sua compra, né, e você consegue dessa maneira financiar também aqui o Beraldo Anda. Não traz custo a mais nenhum, né, para você vai pagar o preço que está na Amazon mesmo, e ela só vai redirecionar uma pequena comissão para mim. Beleza? Então se você estiver aí pensando em comprar alguma coisa na Amazon, considere aí usar o meu link, beleza? Tem também o link para o meu Instagram de fotografias, o Beraldo Clica. Se você pesquisar Beraldo Clica no Instagram, vai aparecer o mesmo ícone aqui do canal. E eu tento postar ali semanalmente alguma coisa, né? Mas ainda não tô tão organizadinho ali na minha frequência de postagens. Mas já tem bastante conteúdo por lá, tem bastante coisa interessante. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Fechou? Então o vídeo de hoje é isso. Fiquem bem e até a próxima.